2 Samuel 1:17. Pranteou Davi a Saul e a Jonatas. Vou pegar aqui que eu... Pranteou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco, ou como manejar o arco na hora da batalha, o qual está escrito no livro dos justos. 19. A tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos. Como caíram os valentes? Não o noticieis em Gate, nem o publiqueis nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de alegria, de contentamento, as filhas dos incircuncisos. Montes de Gilboa, não caia sobre vós nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam colheitas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo, sem sangue dos feridos, dos seus adversários, sem gordura dos valentes na guerra. Nunca se recolheu o arco de Jonatas e nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida quanto na morte. Não se separaram, eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornados de ouro. E como caíram os valentes no meio da peleja? Jonatas, sobre os montes, foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo, excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Então, nós estamos falando e vamos falar nessa noite, vamos falar sobre o lamento de Davi, esse cântico de lamento sobre a morte de Jonatas e de Saul. Vamos então falar sobre esse assunto que é muito rico, muito importante, muito abençoado. Há muitos anos, eu trabalho com liderança, com formação de liderança. Eu tenho me especializado em desenvolvimento de pessoas ao longo de 20 anos do meu ministério. Meu ministério soma 37 anos, mas pelo menos 20 desses 37 anos eu tenho me dedicado a desenvolvimento de pessoas. Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento humano. Me especializei em análise comportamental. E gosto muito de falar sobre esse assunto, trabalho com liderança, trabalho com líderes, gosto de tratar com líderes, gosto de treinar líderes. Então nós vemos aqui, no texto que nós lemos, a palavra de Davi, na verdade é um canto. Davi escreve uma poesia em forma de canção, que é chamado de Lamento de Davi, pela queda dos valentes. Como caíram os valentes? Na verdade, essa colocação, como caíram os valentes, ela é mais uma interrogação. É como se Davi perguntasse como pode valentes na estirpe, na categoria de Saul e de Jonatas, que eram guerreiros exímios, que eram homens treinados, preparados em guerra, como homens adestrados, treinados, preparados, caíram em batalha. Como? Então é mais ou menos isso, a pergunta é essa. Como caíram os valentes? Como pode um homem de guerra cair? Como pode um homem valente cair e perecer as armas de guerra? Então queria
que nós entrássemos nessa ideia, nesse viés. Como caíram os valentes? Você conhece alguém que já tombou? Uma pessoa muito ungida, muito valente, muito guerreira, de oração, de adoração. Uma pessoa altamente preparada. Uma pessoa que nunca retrocedeu, mas que hoje está abatida. Você conheceu alguém? Eu já conheci algumas pessoas. Eu falei para você, eu trabalho com liderança há muitos anos, sou pastor há tantos anos, há 37 anos. Eu sei, de vez em quando eu dou paternidade espiritual para algumas pessoas. De vez em quando tem que entrar na vida do sujeito e dar uma injeção de ânimo, dizer não pode cair, não pode tombar, você é um guerreiro, você é um valente. Você é uma pessoa que deve estar na linha de frente, você é uma pessoa que deve estar muito bem preparada, adestrada. Então, precisamos urgentemente agir em fé, nos preparar para as grandes guerras. E eu creio que você que está aqui hoje comigo, se você está nesta live, se você sentiu de participar, é porque o Espírito Santo vai falar com você. Deus vai falar com você. Então Davi está perguntando como caíram os valentes, como pode homens guerreiros. Ele diz, o escudo de Saul, a espada de Saul, o arco de Jonatas nunca voltaram de uma batalha sem o sangue dos seus adversários. Em outras palavras, eles nunca perderam uma batalha, sempre voltaram com a vitória. Eles sempre voltaram com triunfo, sempre voltaram trazendo o despojo dos seus inimigos. Como pessoas que nunca perderam, agora perdem, caem, tombam, são mortos numa batalha. Então Davi começa a lamentar, começa a chorar, mas tem uns segredos aqui que é muito importante, que eu gostaria de falar com você. Primeiro, o segredo o verso 18 diz, fala sobre o hino dos justos, que deveria ser escrito, anotado no livro dos justos, o hino do arco, melhor dizendo, o hino do arco, que deveria ser escrito e anotado no livro dos justos. Vamos lá, o que é isso? Então Davi, ele inaugura o que chamamos de o hino do arco. O que é um hino? Um hino é uma canção que se faz. O hino do arco era uma canção que se fez, que Davi compôs, para exaltar guerreiros, para dizer como os guerreiros voltavam da batalha, para dizer como os guerreiros voltavam da guerra triunfantes, para dizer como os guerreiros venceram. Todas as vezes que nos referimos a um hino, tem a ver com triunfo, ou tem a ver com a identidade de algo. O Brasil tem um hino, as nações têm seu hino. O Brasil tem um hino. Você já reparou na letra do Brasil? Do hino do Brasil? Ele exalta a nação. Ele coloca a nação numa posição de governo, de autoridade de domínio. Os hinos falam das qualidades e do triunfo dos guerreiros. Então, quando Davi mandou escrever o hino do arco, que está no verso 18, ele diz que o hino do arco é o hino do guerreiro. Então, todo guerreiro tem um hino que nos exalta, que nos levanta, que diz quem somos. Um hino que fala da nossa identidade, o hino fala da identidade daquele para quem o hino foi composto. Então Davi mandou compor um hino, que era o chamado de o hino do arco, o hino dos guerreiros,
Um hino que se cantava quando os guerreiros voltavam de batalhas e como eles ganharam a batalha, como eles ganharam, como eles triunfaram. Deixa eu te dizer uma coisa. Todos nós temos um hino. Você já ouviu a música da Cassiane? Que do outro lado vamos cantar o hino da vitória? É o hino do triunfo? Pois é. Todo guerreiro tem um hino da vitória. Toda arma tem um hino. E diz aqui que o arco tinha o seu próprio hino. Porque tanto Saul quanto Jonatas eram arqueiros exímios. Eles tanto movimentavam sua espada, quanto sabiam usar o seu arco. Deixa eu te dizer, Deus capacita os seus, Deus nos dá ferramentas, Deus nos dá autoridade, Deus nos dá armas espirituais. E Deus quer que nós saibamos usá-las, manuseá-las. Tem muito guerreiro que tem armas, mas não sabe usar. Tem muitos homens e mulheres de Deus que têm as suas armas, mas não as usa. Então Davi está dizendo: escreva o hino do guerreiro, escreva o hino e bote no livro do justo. O que é o livro do justo? O versículo 18 diz: ensine os guerreiros como manejar o arco. O hino ensina como manejar o arco. O hino ensina como usar a sua espada, como usar a sua arma de guerra na hora da batalha. O que Deus está fazendo comigo e com você é nos ensinando como manusear as nossas armas de guerra. Você tem armas de guerra. Aprenda a manuseá-las. Aprenda a utilizá-las. Como você vai manejá-las? Deus quer que você aprenda a manejar a sua arma de guerra na hora da batalha. Nós estamos em batalha constantemente. Você está em batalha, eu estou em batalha, o mundo está em batalha. A igreja está em batalha, os ministérios estão em batalhas. Todos nós. E Deus quer que nós aprendamos a utilizar as nossas armas de guerra. O livro dos justos era uma espécie de manual de guerra. Então, no livro dos justos, eram ensinados as táticas de guerra. Sabe de uma coisa? Muitos guerreiros da nossa geração, do nosso tempo, não leu o livro dos justos. Eu estou escrevendo um livro chamado Códigos do Guerreiro. De vez em quando eu posto na internet uma frase que é justamente falando sobre batalha espiritual. Códigos do Guerreiro. Não copia não. Não está registrado, mas é uma revelação que Deus me deu. Estou só passando aqui para vocês, porque você vai comprar depois, porque vai te edificar muito. Códigos do Guerreiro. Então deixa eu passar aqui para você. O livro dos justos era um manual de guerra espiritual. Como lutamos as nossas batalhas. Como aprendemos a manusear as nossas guerras. A defender as nossas guerras. A lutar as nossas guerras e vencer as nossas batalhas. Então, quando Davi diz, escreva no livro dos justos como caíram os valentes. Então há um manual espiritual que Deus criou para que você aprenda a manusear a sua arma de guerra. Você está numa batalha hoje? Qual é o nível da tua batalha? É espiritual? É emocional? É familiar? Qual é a tua guerra? É um ataque? É doença? É enfermidade? É o exército de enfermidade que está vindo contra a sua vida, contra a sua família, te atacando? Tem armas para você se defender. Ouviu? Use sua tática de guerra. Deus quer que você seja um guerreiro e uma guerreira.
Então o livro dos justos era um manual de como guerrear, de como sair para a batalha, de como enfrentar os inimigos, de como estudar seus inimigos, de como perceber seus inimigos, de como ler, fazer a leitura correta dos seus inimigos, dos seus pontos fracos, dos seus pontos fortes, para que você não tombe na batalha. Então, quando Davi diz como caíram os valentes, ele quer dizer, existe um manual de batalha e nós precisamos estar estudando todo o tempo esse manual, para que quando tivermos que entrar nas batalhas, tivermos que encarar um adversário, não venhamos falhar e não venhamos tombar. O que Davi está dizendo, cadê o manual de batalha? É como se, quando ele pergunta como caíram os valentes, é como se ele falasse, cadê o manual dos justos, dos guerreiros? Será que Jonatas e Saul esqueceram a lição de casa? Será que esses homens deixaram de estudar o manual da batalha? Será que esses homens deixaram de perceber, de fazer a sua lição antes de sair para a batalha? Vamos ver o que Deus está nos ensinando, querido, com este ensinamento de Davi. É que muitos homens de Deus e mulheres de Deus têm tombado na batalha nesses dias, porque não leem o manual da guerra, porque não lê o manual dos justos, porque não aprende a manusear as suas batalhas e sai para as batalhas sem estar com as armas adequadas e sem estar percebido para que não seja atingido em uma área de sua vida. Então Davi pergunta, como caíram os valentes? Como pode valentes como da estirpe, da categoria de Saul e de Jonatas, caírem no meio da batalha? Homens que têm um manual, que sabem fazer guerra, homens que sabem manusear suas armas. Suas armas nunca voltaram sem o sangue dos seus adversários de uma batalha. Mas hoje eles tombaram, deixaram de ver o livro, deixaram de ler o Código dos Guerreiros, deixaram de perceber a vida. Deixa eu te dizer, tem muita gente tombando no ministério, tombando na fé, tombando do seu chamado, tombando da vontade de Deus, do projeto de Deus, do propósito de Deus para a sua vida, porque não leem o manual da guerra. É triste. Esquecem de ler o manual do guerreiro. Nós estamos em guerra, você está em guerra. Qual é a sua batalha? Quem é o seu adversário? Os adversários de Jonatas e Saul eram os filisteus, exterminadores de nações, exterminadores de riquezas, destruidores de valores espirituais. Eles não respeitam, os filisteus são irreverentes, eles tomaram a arca de Deus, levaram para o templo de Dagon. Eles querem destruir tudo que é santo, tudo que é sagrado, tudo aquilo que nos dá força e graça. Eles lutaram para tirar a arca da aliança do meio do povo de Israel por muito tempo, porque sabiam que a força de Israel estava no Deus daquela arca da aliança. Porque a arca da aliança representava a presença de Deus no meio do seu povo. E cada vez que a arca estava presente, Israel celebrava, adorava, pulava, cantava, exaltava. Então, os filisteus queriam destruir isso. Eles foram levantados para destruir a nação. E Saul foi ungido para destruir os filisteus. Leia a Bíblia. Saul foi levantado, foi ungido rei para destruir, para exterminar plenamente os filisteus. Então ele estava guerreando contra aquele para o qual ele foi destinado, ele foi ungido. Então Saul tinha autoridade, Jonatas tinha autoridade para destruir os filisteus, mas foram mortos por aqueles que estavam destinados a serem derrotados por Saul e Jonatas. Querido, deixa eu te dizer, leia o seu manual de guerra. Então o que Davi está dizendo, como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra, como a glória de Israel caiu no monte Gilboa, como homens valentes de guerra tombaram
Você está numa batalha, eu não sei qual é a tua guerra. Eu já disse que a guerra de Saul era os filisteus, mas hoje nós estamos lutando com outros inimigos. Hoje nós temos outros adversários. Hoje nós temos adversários diferentes, adversários modernos. Hoje nós temos adversários que são enfermidades, são doenças que vieram e disseram: nós vamos te destruir, nós vamos ficar na tua casa, na tua família e vamos acabar com você. Esse é um inimigo que você precisa vencer. Hoje, os nossos adversários são financeiros. O Brasil, inclusive, as notícias agora não são muito boas. Já não eram, agora está pior. Não sei se você está acompanhando os noticiários. Mas o próprio presidente já disse: o país quebrou. Porque ano passado se teve aquele auxílio emergencial, mas esse ano não vai ter, porque tem que pagar a conta do ano passado. Só que a história é a mesma, não mudou. O quadro é o mesmo. O país está enfrentando uma crise maior, que é a economia agora. Agora chegou a conta econômica. É triste. Mas vou dizer uma coisa, isto é um adversário, nós estamos trabalhando contra o inimigo. Use o seu manual de guerra, como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Saul e Jonatas não leram o manual da guerra. Cada vez que você não faz a sua lição de casa, o seu dever espiritual, você pode tombar. A tua guerra no casamento, é na família. Tua guerra é contra a imoralidade, é contra a pornografia, tua guerra é contra um vício. Qual é o teu nível de batalha? Aprenda a usar o teu manual. O manual, o livro dos justos, é um manual de táticas de guerra. E o Espírito de Deus está nos dando táticas de guerra. Vencer os nossos adversários. Vencer as nossas batalhas. E eu creio que você vai vencer em nome de Jesus. Tome posse aí. Você vai vencer. Eu não sei qual é a tua guerra, mas o Espírito Santo está me dizendo para dizer para você aqui: você vai vencer. Você não vai tombar. Você não vai tombar. Em nome de Jesus. Amém? Vou te contar aqui uma coisa que a maioria aqui não sabe. A maioria não sabe. Mas quando Davi diz sobre o livro dos justos, havia uma coisa. Davi, veja que no texto ele diz: filhas de Jerusalém, vocês que são adornadas, vocês que são vestidas por escarlata, que Saul as vestia. O que acontece? Havia uma tradição, Davi cria uma tradição em Judá, que moças e rapazes dançavam, encenando, coreografando uma espécie de teatro, encenando a chamada de coreografia do guerreiro. A coreografia do guerreiro. Como caíram os valentes. Então, era uma espécie de... Eles encenavam, dançavam, coreografavam a queda daquele valente. Então, quando Saul e Jonatas caíram, depois Davi manda fazer esse teatro, esta encenação, esta coreografia, e Davi reúne todos os seus capitães de guerra, todos os soldados, enfileira eles, e agora esta encenação pelas virgens de Israel é coreografada. A coreografia de como caíram os valentes, para mostrar para os capitães, para mostrar para os soldados, para mostrar para os guerreiros como os valentes caíram, como Jonatas e Saul tombaram, como que dizendo: olhem para esta coreografia, olhem para estas encenações,
para que vocês tomem cuidado para que quando forem para as próximas batalhas, para as suas guerras, não venham dar mole para o inimigo. Então, era uma coreografia para mostrar os pontos de fraqueza que levaram os guerreiros, os valentes, Saul e Jonatas, a tombarem no campo da batalha. Sabe, a cada dia Deus está nos ensinando, Deus está nos mostrando como você deve participar de uma batalha. Não saia para uma guerra se você não estiver preparado, porque você vai perder. Saia para uma guerra bem treinado. Ninguém pode ir para uma batalha se não estiver preparado, se não estiver treinado. Ninguém pode usar ou manusear armas que não sabe, que não conhece, que não sabe manejar. E sabe que eu vejo muitas pessoas neófitas tentando ministerialmente entrar em grandes batalhas espirituais sem estar devidamente preparado para enfrentar seus adversários. Isso é triste. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então nós vemos as pessoas destreinadas, despreparadas, indo para a batalha. Então Davi chama as virgens de Israel e diz: coreografem, façam a coreografia, mostrem para os soldados, os guerreiros de Israel e os seus capitães como caíram os valentes, para que eles não deem mole da próxima vez, para que eles não tenham o mesmo fim que os valentes que não entenderam. Davi diz no verso 27, como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Davi está dizendo que aqueles 2 valentes eram verdadeiras armas de guerra. Sabe qual é a finalidade do inimigo? É tirar esta identidade de dentro de um guerreiro. Todo guerreiro, todo homem de Deus, todo ungido de Deus, todo valente de Deus é uma arma de guerra nas mãos do Todo-Poderoso. Mas o diabo quer tirar essa identidade, quer tirar esta visão, quer tirar esta unção, quer tirar esta autoridade. Por isso que Davi diz, como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Como armas de guerra podem ser destruídas, abatidas, sequestradas. Você é uma arma de guerra nas mãos de Deus. Sabia disso? Você é uma arma de guerra nas mãos do Senhor. Você é alguém que Deus levantou. Deus levantou para mudar a história dessa geração. Nós estamos numa guerra. Parta para cima. Você é uma arma de guerra. Mas tome cuidado, leia o manual do guerreiro. Leia o manual do justo. Aprenda as suas táticas de guerra. Qual é o seu adversário? Qual o tamanho do seu inimigo? O verso 21 diz: o escudo de Saul jamais será ungido com óleo. O escudo de Saul jamais será ungido com óleo. O que Davi está dizendo? Ele está dizendo, o escudo, que é uma arma de proteção, de defesa, não pode ser ungido com óleo, porque ele não foi utilizado corretamente na defesa da guerra. Davi está dizendo, não limpem, não unjam esse escudo,
Porque esse escudo não fez efeito na vida de um valente. O que é escudo? O que é escudo? Escudo é defesa, é proteção. Existe um escudo para nos defender. É como se Davi falasse: cadê o escudo? Não foi utilizado. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus te deu ministérios, Deus te deu ferramentas, Deus te deu graça, Deus te deu unção, que precisam defender sua vida na hora dos ataques, na hora da batalha, mas utilize-as. Elas foram ungidas para serem utilizadas. Por isso que Davi diz: não unja mais o escudo de Saul. Arma de defesa, arma de proteção. O que ele quer dizer? O que o escudo representa? Proteja as áreas de fraquezas da sua vida. Sabe o que acontece com a gente? Nós achamos que somos fortes. Achamos que temos muitas fortalezas na nossa vida. Mas sabe de uma coisa, querido? Existem áreas de fraqueza em você. O escudo, ele é uma simbologia, é uma metáfora para dizer: Deus te deu, na sua armadura espiritual, Deus te deu um escudo para te proteger. Use com proteção. Use o seu escudo. Paulo diz lá aos Efésios que o escudo, ele é o quê? A nossa fé. Usa o escudo da fé. Use para se defender. Proteja suas áreas de fragilidade. Quais as áreas de fraqueza? O que Davi está dizendo? Como caíram os valentes? Ele não protegeu sua área de fraqueza. Por que eles não usaram o escudo? Por que não utilizaram o escudo? Meu Deus! Por quê? Ou o escudo tinha uma falha na hora que os flecheiros, que os arqueiros atingiram Saul e os filhos de Saul. Porque na verdade nessa batalha 3 filhos de Saul foram mortos. Querido, deixa eu te dizer, cuidado com as áreas de fraquezas. Todos nós temos áreas de fraquezas nas nossas vidas. Todos nós temos armas que Deus nos deu, mas precisamos usar. Pastora Marcele está até dizendo aqui que Davi usa as armas de Saul, aliás, a armadura de Saul, mas não dá nele, porque Saul era um grandalhão, Davi era um adolescente, corpo franzino. Porque na verdade Saul tinha armas, mas não tinha armadura, mas nunca usou direito. Então talvez Davi esteja dizendo: como um guerreiro no estirpe de Saul pode cair. Ele não usou o seu escudo. Todos nós temos áreas de fraqueza em nossa vida. O escudo fala exatamente da defesa dessas áreas que nós temos. Qual a nossa fraqueza? O inimigo muitas vezes nos atinge justamente nas nossas áreas de fraqueza. São as áreas de debilidade que somos atingidos. Tem gente que é atingido na sua área sexual. Eu conheço homens de Deus que caíram por causa de imoralidade sexual. A sua vida sexual, a sua área sexual não estava devidamente protegida. Você conhece algum pastor, alguma pastora, algum líder que caiu
algum guerreiro, algum valente que adulterou. Essa é uma das áreas que mais o inimigo destrói homens e mulheres ungidos, guerreiros. Como caíram os valentes e pereceu as armas de guerra. Escudo de Saul jamais será ungido com óleo, porque era um escudo de defesa, uma arma de defesa que não o protegeu. Cuidado com a sua vida sexual, viu? Homem de Deus, mulher de Deus, você que está sendo levantado por Deus nesse tempo. Tome cuidado, porque essa é uma das grandes táticas que Satanás tem usado para derrubar muitos homens e mulheres de Deus na área sexual. Tá? Então, você deve fortalecer isso na sua vida. Use o escudo. Proteja-se para que você não venha tombar na hora da batalha. Para quando o inimigo tentar te atingir, você não ceda, você não caia. Soberba. Soberba é uma outra área que tem derrubado muitos homens de Deus, mulheres de Deus. Soberba, orgulho, arrogância, altivez, autossuficiência. Conhece alguém que não é humilde? Que se julga superior a todo mundo? Tome cuidado, porque isso não é um ponto forte, é um ponto fraco. O escudo é a área que nos defende. Como caíram os valentes? É a pergunta de Davi. Como valentes, homens de Deus, guerreiros adestrados, treinados, preparados, tombaram nessa batalha. Não se prepararam, não leram o manual do guerreiro, não se preocuparam em se proteger, não utilizaram seus escudos devidamente. Defenda a sua vida. Tem uma área que tem derrubado muitos homens de Deus da nossa geração, chama-se ganância. Ganância, dinheiro. Aliás, essa é uma área que tem derrubado muitos. Tome cuidado com o seu coração. Tome cuidado com a sua mente, com a sua vida, para que você não venha tombar, para que você não venha ceder à ganância. É uma das armas que Satanás usa para derrubar homens de Deus. Cuidado. Independência. Achar que somos sozinhos, que podemos sozinhos. Não, precisamos de todo mundo. Tome cuidado, como cair os valentes? Pergunte-se sempre. Então proteja todas as áreas de possíveis fraquezas que você tem. O texto diz que as armas, nem o arco e nem a espada de Jonatas e Saul, nunca voltaram das guerras sem o sangue dos seus adversários, dos seus inimigos. Então, é como se Davi perguntasse como esses homens tão preparados, numa linguagem popular aqui, principalmente do carioca, como deram mole. Já viu essa expressão? Como esses homens deram tão mole, tanto mole, na hora da peleja. Sabe por quê? Autossuficiência. Chega um determinado momento da nossa vida que a gente pensa que não precisa mais de ninguém, que a gente acha que não precisa mais aprender com ninguém. Chega uma hora da nossa vida que a gente acha que sabe tudo, que podemos tudo. Tem uma hora da nossa vida que a gente acha, se você não se aperceber, que você acha que você é a única fonte de inteligência e de sabedoria, e ninguém mais. Você acha que tem respostas para tudo, que ninguém sabe mais nada, que ninguém tem nada para te ensinar.
Porque é só você que sabe ensinar. Não, não, não. Em nome de Jesus, seja um eterno aprendiz. Toda pessoa que deixa o seu ouvido surdo para o aprendizado, para aprender, na verdade, é uma evidência de que a sua mente já tapou, sua mente já bloqueou. Todo ouvido tapado, fechado ou surdo para o aprendizado é a evidência de uma mente que se fechou para novas conquistas, para aprender coisas novas. Então nunca permita que o seu coração ou a sua vida chegue a esse nível. Nós somos eternos aprendizes. Sabe, os maiores aprendizes são os melhores ouvintes. Quando você tiver que ouvir, ouça. Davi pergunta: como caíram os valentes? Como pode? Como pode? Ele se questiona e faz a pergunta para todos. Homens valentes, homens de Deus, homens ungidos, como caíram os valentes? Você já se perguntou, quando você viu um homem de Deus, uma mulher de Deus, estava firme, de repente está fracassado, e você diz: meu Deus, como uma pessoa dessa pode cair? Aqui, eu estou no meu gabinete aqui da igreja, eu tenho aqui vários livros, eu tenho 3 prateleiras aqui, 3 estantes, uma aqui, outra lá, com muitos livros. Eu tenho vários livros de um determinado autor, que eu sempre li, sempre ouvi seus sermões, suas palavras, suas ministrações. Muito inteligente, eu gosto de pessoas inteligentes, gosto de ouvir pessoas inteligentes, eu aprendo com elas. E esse homem de Deus eu ouvi por muitos anos, eu li seus livros. Mas hoje, quando eu assisto um vídeo desse homem, eu nem assisto, na verdade, de vez em quando vejo por ali, eu olho para aquele homem, eu vejo um bruxo. Eu falo: meu Deus, que é isso? Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Então, nunca se julgue melhor do que ninguém. Nunca se julgue melhor do que ninguém. Nunca ache que você é um profissional que chegou no top, que chegou no nível que não precisamos aprender. Nós precisamos aprender todo dia com todo mundo. Então tome cuidado, defenda, use o escudo para defender as suas armas, as suas áreas de fraqueza. Qual é a tua área de fraqueza? É uma tentação, você não consegue resistir a algo, conversa com alguém. É na área financeira, é na área sexual, é na área de soberba, de orgulho, é dinheiro. O que é? Poder. Porque tem gente que diz assim: eu quero poder. E para eu chegar no nível que eu quero, não importa o que eu vou fazer, não importa quem eu vou derrubar, não importa quem eu vou destruir, eu quero chegar lá e acabou. Não, não. Homens e mulheres de Deus nunca crescem, nunca devem crescer destruindo outros. Deus tem um lugar para mim e para você. Deus tem algo para mim. Eu sempre digo para as pessoas: não dispute ministério com ninguém. Nunca! Sabe por quê? Porque Deus tem um chamado para todo mundo. Sabe por que existem os 5 ministérios na Bíblia? Justamente para que um precise do outro. Aqui na sua mão. Todos os dedos aqui são úteis. Vamos dizer que esse é o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Certo? Precisamos uns dos outros. Eu não
detenho todo o conhecimento, eu sou o apóstolo. Mas eu preciso de um pastor, eu preciso de um mestre, eu preciso de um evangelista, eu preciso do apoio de um profeta. Entende? Porque são eles que operam no crescimento, na cura, no amadurecimento, na edificação do corpo. Eu sou apóstolo do meu ministério, mas eu só não edifico a igreja. Eu preciso dos 5 em operação para edificarmos a igreja. Entende? Então, qual é a área de fraqueza da sua vida? Use o escudo. Use o escudo. Davi diz: não unja o escudo de Saul. Não passe óleo no escudo de Saul. Porque não foi usado na hora da batalha. Não fez o seu papel de defesa de um guerreiro. E a Bíblia diz, o próprio Davi disse, nem a espada de Saul e de Jonatas nunca voltaram de uma guerra sem o sangue dos seus inimigos. E ele diz, como caíram esses homens? Sabe por quê? Ele está dizendo, como não vigiaram? Como se descuidaram? Sabe o que eu vejo? Muitos homens e mulheres de Deus que não estão vigiando sua fé, sua vida, seu chamado, seu ministério, sua família, suas finanças, sua casa, seu coração, sua mente, seu espírito, sua alma. Não estão vigiando, estão descuidados, estão em batalhas, em guerra toda hora, mas estão descuidados, estão despercebidos. Isso é terrível. Isso é terrível. E sabe, nós só vemos o resultado depois. A tragédia, a perda, o fracasso. Nós vemos a derrota. Eu digo, meu Deus, o que houve? O que houve? Que essas pessoas tão ungidas, tão seletas por Deus, tão especiais, mas não vigiaram sua vida, não vigiaram sua fé, estiveram descuidados o tempo todo. Não se descuide, você está numa caminhada. E sabe, muitos dos seus adversários são invisíveis. Você não os vê com olhos naturais. Você os percebe apenas. Mas você não os vê com os teus olhos naturais. Você os percebe com seus olhos espirituais. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Como? Olha, o que Davi diz no verso 23. Ele diz, esses homens eram mais ligeiros, olha, eram mais ligeiros do que as águias e mais fortes do que leões. Oh, esse texto é tremendo. Davi se pergunta e diz, como caíram valentes? Como pode cair um guerreiro que é mais ligeiro do que águia e mais forte do que leões? Como? Mas caiu. Caiu porque não se percebeu, caiu porque deu mole, caiu porque não se preocupou, caiu porque não vigiou, caiu porque talvez se julgou superior, autossuficiente, melhor do que todo mundo, achou que não deveria ler o manual do guerreiro, o código do guerreiro, achou que deveria ir para a guerra e tudo bem. Davi diz, como caíram os valentes, que eram mais ligeiros, verso 23, eram mais ligeiros do que águias e mais fortes do que leões.
Quando a Bíblia usa a metáfora da águia para dizer que não tem um ser mais esperto, mais veloz, mais capaz, mais ágil, mais visionário do que a águia. E não tem um ser mais forte do que o leão, porque não tem nada a ver com força física, mas com atitude. Por isso que ele é o rei da floresta. Então Davi está dizendo, como pode homens assim, guerreiros dessa natureza, desse naipe, que tem agilidade de águia e força de leão, como pode tombar numa guerra? Querido, é fácil tombar numa guerra, com todas as características de vencedor, com toda a unção, graça, sabedoria, inteligência, capacidade, treinamento, destreza. É fácil tombar. É só não proteger as suas fraquezas. Você entende? É fácil tombar sem proteger as suas fraquezas. E eu já passei aqui alguns exemplos de fraqueza. Capacidade, competência, preparo não nos isenta da queda. Como caíram os valentes? O que nos isenta da queda é justamente vigiar, perceber, não nos descuidar. Entende? Davi diz, fique atento. Amém? Então, toda guerra espiritual, fique atento. Fique esperto. Observe. Ele diz, a glória de Israel foi abatida, morreu. Os valentes morreram, a glória de Israel foi abatida. Deixa eu te falar aqui, querido, é nas pequenas coisas que o inimigo pode entrar e nos atingir. Nas pequenas coisas que a glória de Deus vai. Que eles roubam a glória de Deus. Sabia que Deus quer que a glória dele seja manifestada em sua vida? Cada vez que você vence uma batalha, cada vez que você vence uma guerra, cada vez que você se levanta em unção, em autoridade, cada vez que você se posiciona nesse mundo, que você é voz de Deus, boca profética, cada vez que você se posiciona como um defensor do reino de Deus nessa terra, você traz a glória de Deus para essa terra. Mas cada vez que você tomba, a glória de Deus também é levada. Então, veja quais são as pequenas áreas da sua vida que precisam ser fechadas. E no verso 21, Davi diz que houve a profanação do escudo do valente. E ele diz, ele amaldiçoa o monte Gilboa. Olha o que Davi diz. Davi diz assim, eu amaldiçoo o monte Gilboa. Diz, monte Gilboa, onde esses valentes caíram, tombaram. Nunca mais nasça nada em você. Que você não prospere, que você seja estéril, que não haja colheita em você. Davi diz, monte Gilboa, seja amaldiçoado, porque vocês profanaram o escudo do valente. Quando vocês mataram os valentes. Aí no verso 20 ele diz, não noticieis em Gate. Eu quero que você perceba bem este ponto. Não noticieis em Gate, nem o publiqueis nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Sabe o que ele está dizendo?
Por que ele amaldiçoou o Monte Gilboa? Ele reúne todo o seu exército e diz: não falem para ninguém, não publiquem para ninguém, não divulguem para ninguém a morte dos valentes. Como caíram os valentes. Não noticiem para ninguém. Não saiam anunciando a queda dos valentes. Não saiam dizendo por aí que os valentes caíram. Davi proíbe a nação de anunciar a queda dos valentes. E sabe o que ele diz? Não publiquem na cidade de Gate, entre os filisteus, nem nas ruas de Ascalon, que também era uma cidade filisteia, para que as filhas dos incircuncisos não se alegrem, não saltem de alegria. Deixa eu te dizer, tem muita gente que torce pela queda de um valente. Não é só diabo não, viu? Não é só demônio que torce pela queda de um valente. Antes fosse. Seria muito bom se fosse só cão, se fosse só capeta que torcesse pela nossa queda. Mas tem muita gente. E tem pessoas, inclusive, no nosso meio, que torcem pela nossa queda, que torcem pelo nosso fracasso. Por isso que Davi diz: não noticiem, vamos calar, não falem nada, não divulguem. Sabe, de vez em quando eu vejo nas redes sociais pessoas denegrindo a imagem de determinadas pessoas. Alguns falharam, até falharam. Outros até caíram. O pior é que eu vejo às vezes homens de Deus, que se dizem ser homens de Deus, mas que torcem, ficam felizes pelo fracasso de outros. Que têm o prazer nas suas mensagens de ir para a televisão ou para uma rede social, fazer um vídeo e atacar outros. Para que isso? Eu não posso esquecer que cada vez que eu falo de alguém, eu tenho teto de vidro. Então Davi proíbe de que se divulgue a morte daqueles valentes, daqueles guerreiros. Diz: não publiquem, para que não haja alegria no meio do arraial dos nossos adversários, para que não celebrem, para que não agradeçam pela morte. Às vezes eu fico muito triste quando eu vejo realmente pessoas celebrando a derrota de alguém. Ih, fulano caiu, fulano adulterou, fulano fez isso, fulano fez aquilo, que bom, é menos um. Isso é demoníaco, isso é vil, isso é terrível. Não tem uma classificação, quando nós deveríamos dobrar os nossos joelhos e orar e falar: Senhor, tem misericórdia do fulano, restaura a fé dele, levante-o, porque é menos um guerreiro na tua obra, é menos um trabalhador, é menos um obreiro na tua seara. Nunca celebre a morte de um guerreiro, viu? Nunca. Nunca festeje a morte ou o fracasso, a queda de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Por mais que ele esteja fazendo algo que você julgue errado, se ele é servo de Deus, Deus vai trabalhar com ele. Não compete a mim e a você julgar. Temos que orar. Nunca encha a sua boca para falar sobre a derrota de alguém. Nunca. Nunca cometa esse erro, esse deslize, para não dizer pecado, ou por que não dizer pecado. Nunca. As pessoas sempre merecem uma segunda chance. Mas eu amo Davi, porque Davi tinha um coração, por isso que foi um homem segundo o coração de Deus. Davi está lamentando, esse cântico de lamento pela morte de Saul e de Jonatas. Só que nesse instante, nesse exato momento, Davi era perseguido, estava sendo procurado por Saul.
Saul queria matá-lo. Mas ainda assim, Davi chora a morte de Saul.